Olá, catequizandos, famílias, tudo bem com vocês? Nesse encontro de catequese, nós vamos então aprender um pouquinho mais sobre os objetos que a gente utiliza durante a celebração da missa. Eu sou o João, eu trabalho aqui na igreja, na pastoral da liturgia e cuido um pouquinho da sacristia, onde ficam guardados esses objetos quando não estão sendo usados durante a celebração da missa. Quando a gente puder fazer o encontro presencial, eu vou estar com vocês ali na sacristia. A gente vai poder conhecer os lugares, conhecer onde ficam guardados esses objetos. Por enquanto a gente tiver que ter esse contato virtual, eu vou mostrar para vocês um pouquinho desses objetos e o que eles significam, especialmente durante a celebração. Num outro encontro, vocês então já conheceram o espaço da igreja, o altar, o ambão, a sede, a nave onde fica a assembleia, o presbitério onde fica a equipe de liturgia. Hoje nós vamos conhecer então os objetos que nós usamos para a missa. Como o altar é o lugar principal da celebração, porque é em cima da mesa do altar que acontece o milagre da Eucaristia, que o pão e o vinho são consagrados e abençoados e se tornam corpo e sangue de Jesus. Nós vamos conhecer os objetos que são utilizados para que a missa aconteça. E são objetos muito especiais, muito importantes. O primeiro objeto que nós vamos conhecer é o cálice. E esse objeto é muito importante, porque é nele que vai conter o vinho consagrado, o sangue de Jesus durante a missa. Junto com o cálice, nós temos alguns panos especiais. Esses panos são especiais porque sobre eles e com eles nós vamos proteger o corpo e o sangue de Jesus. O primeiro paninho especial é o corporal. Esse nome lembra corpo. Ele sempre é estendido sobre o altar e em cima dele, durante a missa, repousa o corpo de Jesus, a hóstia consagrada. Então, o primeiro, corporal. Junto com o corporal, nós temos um pratinho de metal, geralmente dourado, que nós chamamos de patena. Sobre a patena, nós colocamos a hóstia magna, a hóstia grande. Por que essa hóstia ela é tão grande? Ela é bem maior do que aquela que os fiéis recebem. Essa hóstia é manuseada pelo padre durante a celebração. Ela precisa ser grande porque aqui do altar, todo mundo que está na igreja precisa enxergar, precisa ver Jesus. Lembram durante a missa, quando o padre eleva a hóstia? Pois é, nesse momento tem muita gente que abaixa a cabeça ou fecha os olhos, mas o padre levanta a hóstia, porque nesse momento nós precisamos olhar para Jesus. Por isso que a hóstia é grande, para que quem está lá no último banco possa enxergar o corpo de Jesus consagrado. Então a patena e a hóstia magna. Junto com o cálice vem também um outro pano que é mais comprido, parece um guardanapo. O nome dele é sanguíneo e lembra sangue, porque com esse paninho, com o sanguíneo, depois da comunhão, o padre vai purificar o sangue de Jesus que está no cálice. Por isso que o nome dele é sanguíneo, porque ele serve para purificar o sangue de Jesus que fica depois da comunhão no cálice. E nós temos o próprio cálice, Então um cálice geralmente dourado, ele não é de ouro, porque um cálice de ouro seria muito caro, e a gente não conseguiria pagar, porque é muito caro, de ouro puro. Ele é simplesmente com uma tinta dourada, para lembrar o ouro. Por que ele precisa ser dourado? Porque o ouro é o metal mais importante que existe. O cálice dourado, para lembrar que o que tem dentro do cálice é o que de mais importante existe na nossa fé, o sangue de Jesus. Para proteger o cálice, o vinho que vai dentro do cálice, tem um outro elemento de pano, um pouquinho mais duro, com um papelão por dentro, que é a pala.
Então é colocada em cima do cálice para proteger o sangue de Cristo, para que não caia nenhuma sujeira, nenhum mosquito aqui dentro durante a celebração. Assim acontece então a celebração, com esses objetos principais: o corporal, a patena com a hóstia grande, a hóstia magna, o cálice com a pala e o sanguíneo, que serve para purificar o sangue de Cristo que fica restando no cálice depois da comunhão. Os fiéis, aqueles que estão ali na missa, eles recebem a comunhão não numa hóstia grande como essa que o padre utiliza, mas recebem a comunhão numa hóstia menor. É a mesma hóstia do padre, feita de farinha e de água, só que o tamanho é menor, para que cada um possa comungar também do corpo de Cristo. Essa grande, durante a missa, o padre reparte em pedaços pequenos para distribuir também para a equipe de liturgia. As hóstias pequenas, as partículas, né, porque ela é uma partícula, ela é uma parte da grande, então Jesus está presente tanto na grande quanto na pequena, na partícula. As partículas, então, elas ficam dentro desse outro objeto que a gente chama de âmbula ou cibório. É uma espécie de um cálice também, mas ele geralmente é prateado e tem tampa, também para proteger, né, para guardar depois quando sobram as partículas das hóstias consagradas. Então também esse objeto é utilizado durante a missa, a âmbula com as partículas dentro. Durante a missa, nós temos dois elementos importantes, então o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Jesus, quando consagrados. Aqui nós estamos manuseando, mas eles não estão consagrados ainda, portanto nós podemos mexer. Depois de consagrada, as hóstias elas são guardadas, a gente não pode mexer a qualquer hora, somente durante a celebração da missa. Então aqui, o pão e o vinho ainda não estão consagrados. Então nós temos o pão que vai na patena e no cálice nós temos o vinho, né? Um vinho consagrado durante a missa que se torna sangue de Cristo. Na próxima vez que vocês vierem na celebração, prestem atenção durante o momento do ofertório, que é aquele momento em que as pessoas vêm para colocar a sua oferta naqueles cofres. Durante o canto do ofertório, aqui sobre o altar, estará acontecendo a preparação das oferendas, a preparação do pão, a preparação do vinho. Quando o padre for preparar o vinho dentro do cálice, ele vai fazer um gesto muito importante, que seria muito legal que a gente prestasse atenção. O vinho, ele vem dentro de um recipiente chamado galheta. Então nós temos a galheta com vinho e a galheta com água. Então no cálice vão vinho e água, não vai só o vinho, a água vai junto. Quando o padre for preparar o vinho dentro do cálice, ele vai fazer do seguinte modo: ele vai colocar todo o vinho que tiver na galheta, tudo que tiver aqui o padre vai colocar no cálice. O vinho lembra Jesus, o vinho lembra o sangue de Jesus. E logo depois que ele preparou o vinho, ele vai preparar a água. Da água, ele vai colocar apenas uma gotinha. Então, todo cuidado é pouco. Se o vinho lembra Jesus, a água lembra cada um de nós. Por isso que o padre, durante a missa, coloca todo o vinho, lembrando a grandeza que é Jesus na nossa vida, e ele coloca só uma gotinha de água, para lembrar que diante de Jesus nós somos muito pequeninos, mas mesmo assim nós estamos unidos a Jesus. Então olha que bonito, durante a missa nós estamos perto de Jesus até dentro do cálice, todo o vinho lembrando Jesus e uma gotinha de água lembrando cada um de nós. Enquanto o padre estiver colocando vinho e água dentro do cálice, em silêncio, ele reza uma oração muito bonita, que diz assim: pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade.
Então o vinho lembra a divindade de Jesus, que é muito grande diante de nós. E a água lembra a nossa humanidade. Nós, diante de Jesus, somos muito pequeninos, mas mesmo assim estamos unidos a Jesus durante a missa, até mesmo dentro do cálice, com vinho e uma gotinha de água. Logo depois que o padre preparou o cálice, com todos os panos que vem junto, o corporal, sanguíneo, a pala, a patena e a hóstia grande, logo depois que ele preparou a âmbula com as hóstias pequenas aqui sobre o altar para consagrar, depois que ele colocou o vinho e a água, que lembra a divindade de Cristo e a nossa humanidade, o padre ele purifica as mãos com esse objeto, a bacia, a jarra e a toalha, chamada manustérgio. Manustérgio significa secar as mãos. Então é uma toalha que o padre usa durante a missa, durante o momento do ofertório, para purificar as mãos. E quando ele lava as mãos durante a missa, não quer dizer que a mão dele está suja. Esse é um gesto simbólico. Enquanto ele está lavando as mãos, ele reza uma oração que diz assim: lavai-me, Senhor, de minhas culpas e purificai-me do meu pecado. Então esse gesto de lavar as mãos durante a celebração, o padre está rezando para Deus, pedindo o perdão dos seus pecados. Porque imaginem a responsabilidade tão grande do padre que durante a missa está fazendo aquela celebração em nome de Cristo. Então por isso que nesse momento ele lava as mãos como pedindo para que Cristo lave os seus pecados, para que ele seja digno de celebrar aquela missa. Então é um gesto muito importante e muito bonito de pedido de perdão dos pecados por parte do padre. Esses objetos são utilizados em todas as missas. Em algumas missas, naquelas que têm uma bênção especial, o padre também pode utilizar esse outro objeto, que nós chamamos de caldeirinha. Então a caldeirinha e o aspersório, ou asperge. A caldeirinha é um recipiente onde se coloca aqui dentro a água benta. E o asperge, ele é uma haste e na ponta dele ele tem alguns furinhos, justamente para que a água possa entrar aqui dentro e ser aspergida nas pessoas. Lembram daqueles momentos em que quando o padre faz uma bênção, ele asperge a água, né? E a água vai sobre as pessoas, sobre os objetos. Então ele utiliza esse objeto sagrado, a caldeirinha e o aspersório. Quando tem alguma bênção especial, alguma bênção de casamento, bênção de aniversário, ele utiliza então esse objeto para jogar a água benta sobre as pessoas e sobre os objetos. Fora da missa ou depois de alguma missa, depois de alguma celebração, em alguns momentos importantes, especialmente durante uma adoração ao Santíssimo e durante a procissão de Corpus Christi, que é aquela missa onde depois nós saímos nas ruas em procissão, sobre os tapetes feitos pelas pessoas, pelas pastorais, o padre também utiliza um objeto muito importante na liturgia, que é o ostensório. Ele é um objeto muito bonito, bem pesado, um objeto grande, aonde se pode fazer com o ostensório a exposição do Santíssimo Sacramento ou a procissão do Santíssimo Sacramento. Aquela hóstia consagrada durante a missa, ela é colocada dentro do ostensório para ficar exposto, para as pessoas fazerem oração, fazerem a sua vigília, ou é colocado aqui para sair em procissão nas ruas, ou mesmo dentro da igreja, em algumas missas especiais. Então o padre, durante a missa, ele abre o ostensório, então ele tem aqui uma peça, uma portinha onde ele abre e coloca a hóstia já consagrada aqui dentro. Fecha de novo e deixa sempre em cima do altar, para que as pessoas façam a sua adoração, a sua oração, em alguns momentos especiais. Ou então, com a hóstia consagrada aqui dentro, sai em procissão pelas ruas, especialmente no dia de Corpus Christi,
ou em procissão dentro da igreja mesmo, em algumas celebrações especiais. Então, geralmente esse objeto ele é utilizado fora da missa ou depois de alguma missa. E esses outros objetos são utilizados durante uma celebração. Então, quando vocês vierem numa missa, prestem agora bastante atenção, especialmente no momento do ofertório, quando o padre estiver preparando o altar com esses objetos, para que vocês olhem o objeto e já lembrem, olha, esse objeto a gente viu na catequese, é o cálice, ou é a âmbula, ou o vinho e a água, e vocês já vão saber qual que é o significado desses objetos durante a celebração. Então percebam que são objetos muito especiais, são objetos sagrados, e a gente não pode utilizar ele para outras coisas, são utilizados somente durante a celebração, ou o ostensório somente durante momentos especiais. E eles são guardados com muito cuidado, porque são muito especiais. Com esses objetos, Jesus se faz também presente no pão e no vinho consagrados durante a celebração da missa.